A nossa vida espiritual é semelhante a uma grande e longa viagem que nós queremos fazer para um lugar bonito, um lugar que a gente sempre sonhou estar ali. Depois de um ano inteiro de trabalho, corpo cansado, mente também, aquela vontade de sair da rotina, de repente programamos com a nossa família essa viagem que é a viagem dos sonhos. A gente fica ansioso para chegar o dia, colocar o nosso carro na estrada e ir devagarzinho, contemplando a estrada, a natureza, os pontos turísticos. A gente já se imagina dando aquelas paradinhas nos postos, nos restaurantes, em algum lugar que faz um lanchinho. Enfim, é uma coisa muito boa aquilo que a gente programou. Só que não podemos iniciar uma viagem dessa, tão longa, de vários dias, sem um recurso. Nos programamos financeiramente, afinal, como falamos, tem os almoços, os lanches, as paradinhas na estrada, uma pousada, para fazermos tudo direitinho, não nos cansarmos. Precisamos também fazer uma revisão no nosso carro, mecânica inteirinha, parte elétrica, documentação, pneus, tudo o que é necessário para a segurança de um carro ser colocado na estrada, a gente tem que fazer. Levar um a mais por causa dos imprevistos, levar uma parte de dinheiro a mais por causa desses imprevistos. E quando chega o dia, que alegria, a gente coloca a família e inicia a viagem. Só que é uma viagem, tudo pode acontecer. De repente você está na estrada, aquelas árvores bonitas, passa por algum rio, por alguma ponte, vê cidades diferentes, cruza cidades maiores, cruza cidades menores, entra no meio do campo e assim vai indo aquela viagem maravilhosa. Mas de repente a estrada aqui está boa, de repente era uma pista dupla, a gente já pega uma pista simples, o trânsito que estava desenrolando fácil já começa a ficar complicado, a viagem já dá aquela atrasada, o temperamento, a paciência pode ir aos pouquinhos, se a gente não tiver sabedoria, tudo pode se esvair e de repente a viagem começa a correr algum risco. Então a gente tem que clamar e compreender que viagem é assim mesmo. De repente caminhões na sua frente, algum louco lá do outro lado fazendo uma ultrapassagem que não pode, proibida, vem as curvas, as subidas, as descidas. Aí você já pega um trecho que você já não está vendo aquela natureza bonita mais, algum lugar que você examinou, aqui já é mais perigoso, preciso passar um pouco mais atento, aqui costuma ter assalto. Enfim, não é uma viagem que ela é totalmente daquele jeitinho que começou, não é totalmente tranquila, não. Mas depois chega uma outra hora, a estrada fica boa de novo, aquela alegria, aquela leveza, já paramos em algum lugar, descansamos um pouco, fizemos um lanchinho, um almoço quando é hora do almoço e vamos seguindo a viagem. De repente já vem uma chuva, ventos, uma tempestade, precisa até ligar o pisca-alerta, dar uma paradinha em algum lugar seguro. E a viagem é essa, não é só flores pelo caminho, a gente vai enfrentando algumas dificuldades, mas a gente não pode desistir, mesmo que em algum trecho a coisa ficou pesada, de repente de tanto forçar o carro, um problema na mecânica, tem que parar. Meu Deus, e agora? Já estamos tão longe. Parece que o problema do carro é sério. Mas eu me programei, eu fui sábio. Vou atrás de um mecânico,
se não for um guincho, alguma coisa, mas eu tenho que chegar na cidade mais próxima. Quando você tem aquele desejo real, é a viagem do seu sonho, nada te para. Você encontra esse mecânico, você encontra essa cidade, ali arruma o seu carro e segue a viagem. Quando você chega, você vai falar: que viagem complicada, cheia de altos e baixos. Mas quando você contempla aquele lugar no qual você programou um ano inteiro para estar ali, você fala: compensou enfrentar a chuva, os ventos, os buracos, as curvas da estrada, todo tipo de dificuldade. Se você tivesse saído despreparado, quando o carro estragasse, talvez você teria até que voltar num guincho, ainda voltaria endividado, triste e decepcionado. Mas quando você se prepara, por mais que seja difícil a viagem, aquilo é um sucesso e uma alegria para você. É claro que é uma viagem de férias. Você aproveita bem o lugar ali por uns dias, 5, 10, 15 dias, tem gente que consegue fazer isso, mas chega o dia que você tem que voltar. Mas você volta descansado, tirou bastante foto, fez vídeos, curtiu a sua família, riu, se alegrou e você vem preparado para enfrentar mais um ano de batalha. Agora a nossa viagem espiritual é um pouco diferente no sentido da volta. A gente está lutando por um objetivo que não é férias. A gente está caminhando nessa nossa viagem espiritual para uma cidade, para um lugar definitivo. É a Cidade Santa, onde há lugares preparados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de nós. Mas é uma viagem. É uma viagem. A gente vai indo no nosso veículo espiritual. Também tem as curvas mais fechadas, perigosas, as descidas, as subidas, estradas pavimentadas, de repente estradas não pavimentadas, porque o caminho que a gente segue é Jesus Cristo. E Ele mesmo disse, é um caminho estreito. Então Ele se permite ser uma estrada com muitos desafios. Afinal, só pode chegar nessa pátria preparada as pessoas que realmente merecem, que andam na justiça e na retidão. Por isso a nossa viagem tem que ser levada a sério, respeitar as placas, as sinalizações todas, ou seja, a doutrina, o conselho, os mandamentos, os estatutos, tudo aquilo que Deus nos ensina. E também nessa viagem a gente não pode ir aí com o bolso vazio, não. Temos que, ao longo dos anos, como nos ensina a santa e bendita palavra, a ajuntarmos tesouros celestiais, aqueles que a traça e a ferrugem não consomem e o ladrão não mina. Porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se nessa viagem a gente só ajuntou coisa terrena, nós não temos recursos para bancar essa viagem espiritual, porque essas coisas, a traça e a ferrugem consomem e o ladrão rouba, ou se não é por um ladrão que roubou, por um motivo, a gente pode perder os nossos bens. Nada nessa terra é garantido, mas o que você ajunta na sua vida e você chama de tesouro do céu, isso vai te ajudar a fazer uma viagem tranquila. A gente precisa ter um crédito com o nosso Deus. Pode ser que dê um probleminha lá na frente. Mas eu vou buscar um socorro. E quando você bate na porta, o socorrista olha, não, esse aqui eu posso atender de um jeito diferente. Ele tem crédito, ela tem crédito. A viagem dele está complicada, mas ele chegou até aqui, vou ajustar essa parte para ele e aí tá tudo legal, a gente segue a nossa viagem. E quando nós chegarmos lá,
depois de termos passado por tantas provações, depois de a gente ter enfrentado tanta luta, que alegria será, uma alegria sem fim. Vamos entrar nessa cidade, ver a face de Deus como ela é e viver com Ele, com seu Filho Jesus Cristo e com os santos anjos, com o Espírito Santo por toda a nossa eternidade. Digo para você que está tendo dificuldade nessa viagem, não desista, não desanime. Hoje a estrada não pode estar ali, pode não estar ali do jeito que você pensou, do jeito que você esperava, mas amanhã aparecerá um trecho melhor. Aparecerá um socorro na sua vida e você não vai ficar para trás. Não desista dessa viagem jamais. É a viagem do seu sonho. É a viagem que está te levando para a vida eterna. Muita coisa aparecerá no caminho para fazer você desanimar, para você achar que não tem condição, para você achar que não merece. Mas hoje, por esta mensagem, o Senhor me manda te dizer: você merece, você tem condições, seu carro está em ordem, sua documentação está em ordem, seu nome está escrito no livro da vida e você vai chegar ao destino final, que é a minha glória, te diz o Senhor. E lá você vai descansar das tuas provas, dos teus problemas, vai encontrar quem você ama, porque já tem alguém nosso lá, chegou na frente, chegou primeiro, estão nos esperando. Venceram a sua viagem, uns com mais idade, outros com menos idade, mas chegaram e estão nos aguardando. E nós queremos vê-los novamente. E nada vai tirar a nossa fé, nada vai tirar essa nossa esperança. Viu? Antes de desanimar, lembre-se, lá no céu tem alguém que você ama. E esse alguém está te esperando. Se é o seu desejo vê-la, e também a todos os santos, heróis e heroínas que já venceram a sua guerra, fica firme na graça do Senhor, nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você vai chegar lá. Ele é o caminho, Ele é a senda, Ele é a luz que não deixará os nossos pés tropeçarem em pedras. Mais uma vez repito, Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E é por ela que nós não vamos perder a direção e chegaremos lá, se Deus quiser. Boa viagem para você. Deus seja louvado. Deus te abençoe.